analgésico, né? Achando que vai aliviar aquela dorzinha, sendo que o importante é ir ao médico, né? Para ele lhe orientar direito, né, doutor Rafael? Isso. Assim, o analgésico, que é um remédio muito popular, ele até já se convencionou, entre aspas, para que todo mundo utilize. E que pode ser utilizado desde que seja uma medicação habitual. Se você perceber que aquele remédio está fazendo um efeito e que melhorou, tudo bem. Mas o perigo é quando você usa o remédio e você continua. Ou se você está ali 3, 4 dias usando, necessitando usar remédio. Então aí a avaliação médica é importante para a gente poder distinguir se aquilo ali é algo natural ou se é algo que precisa ser feito uma nova intervenção de cuidado. Quanto tempo dura uma enxaqueca? Muito variável, entendeu? Essa é uma pergunta assim que para as pessoas elas variam, porque cada uma pode ter uma apresentação clínica diferente. Às vezes a enxaqueca de Selma é diferente da enxaqueca de Joana. Então às vezes tem uma alta limitação de 3 dias, outra dura 5, 7 dias. Então assim, é muito variável, cada pessoa tem. Então o tratamento ele vai ser importante justamente para abortar essas crises. Então, o próprio reconhecimento e quando você acompanha esses pacientes que têm enxaqueca crônica, né, você orienta esses pacientes a fazer o diário das crises, né? Isso. Que é você em um mês fazer um mapinha, uma tabelinha e você vai colocar se teve enxaqueca naquele dia, qual foi o horário, se teve algum fator estressor. Então, a pessoa vai realmente montando um diário, porque isso a gente consegue ver. Porque é diferente de eu chegar, Selma, tá na consulta aqui agora, quantas dores de cabeça você teve, cefaleia, nesse mês? Ó, doutor, não contei, não sei direito, porque é normal a gente esquecer. Então, se você preenche o papel, olha não, ó, eu fiz o diário. Então, você vai lá e conta, olha, dos 30 dias do mês, ela teve em 28, quase todo dia. Então, precisam intervir, tá entendendo? Então, é importante a gente falar desse ponto justamente por conta disso, para que você possa controlar, porque cada pessoa tem uma variação e o tratamento vai responder a cada uma dessas variações. Para você ter uma ideia, Salminha, até quando a gente olha critérios diagnósticos mesmo, então da parte um pouco mais acadêmica do estudo da enxaqueca, se a gente olha critérios diagnósticos, a gente vê que para ser enxaqueca precisa ter crise de dor de cabeça que duram alguma coisa entre 4 horas e 3 dias. Então, a gente percebe aí que vai ser uma crise muito variada, que o padrão é realmente de mudar de pessoa a pessoa, a mesma pessoa pode ter crises de durações variáveis, porque se pode oscilar aí para diagnóstico entre 4 horas e 3 dias, é porque realmente é uma dor de cabeça que varia muito o tempo que dura, vai de pessoa a pessoa, caso a caso. A falta de água pode causar a enxaqueca? E aí, doutor João? Então, pode sim, existem vários fatores desencadeadores da crise de enxaqueca. E até é importante a gente falar sobre isso, sobre esses fatores, porque muitas vezes o tratamento vai se afastar desses fatores. Então, o paciente chega pra gente e fala, ó, eu tenho uma dor de cabeça muito forte toda vez que eu tomo café. Se a gente excluir outras causas e tiver realmente estabelecido que aquele ali é um fator desencadeante da dor de cabeça dele, infelizmente o seu tratamento vai ser diminuir o consumo de café, porque aquele ali é o fator que está causando aquela dor. Então, fatores desencadeadores, como por exemplo, uma baixa ingesta de água, o paciente que está desidratado, jejum prolongado pode ser um fator desencadeador da enxaqueca, são geralmente fatores que a gente tem que atuar ali em cima dele e ver, ó, melhorando isso, melhorou a dor de cabeça? Você está sentindo menos? Fala, agora eu comecei a beber água direitinho todo dia, agora melhorou minha enxaqueca. Isso realmente é um dos fatores importantes do tratamento, a gente procurar esses gatilhos, essas causas imediatas ali de uma nova crise e tentar evitar. Pois é, né? Tá vendo? Vamos ficar atentos. E o SUS dá esse apoio às pessoas que estão com essas crises de dor de cabeça, então, Rafael? Dá sim. A gente tem, né, o SUS, eu sempre reforço aqui a porta de entrada do SUS, eu acho que é uma aula toda semana, né, Selminha? Qual é a porta de entrada, Selminha, do SUS? A Unidade Básica de Saúde, né? Então, a Unidade Básica de Saúde, ela é a porta de entrada para o acolhimento às demandas espontâneas. A partir dali vai ser investigado, né, a necessidade para, se houver, né, para dar um diagnóstico, caso não seja um diagnóstico clínico.
A partir desse momento, são empreendidas condutas, muitas vezes farmacológicas, que já são abarcadas pelas medicações que compõem o Sistema Único de Saúde. Quando você percebe que o paciente tem um sinal de alarme, que a gente precisa investigar, o SUS também ele tem na sua rede os exames complementares, no caso, por exemplo, nas policlínicas, nos hospitais terciários, para fazer a tomografia, a ressonância, se for o caso que for solicitado. E também tem um encaminhamento para a especialidade, a neurologia, quando houver uma necessidade. Então, em resumo, o nosso Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é um sistema importantíssimo. Óbvio, eu costumo sempre dizer, existem algumas falhas, existem, a gente não é irreal, não vive num mundo poliana, né, para dizer que não tem, mas que tem, mas ele funciona. Então, quando você estrutura, organiza a rede, você consegue empreender, o paciente ele tem todo o seu tratamento empreendido de uma forma espetacular, né, João? É por isso que tem uma emergência, né? Tem emergência, quando é um caso agudo, né? Se você reconhece na porta de entrada, você encaminha para a emergência, para que seja feita uma regulação, né? Então, tudo isso faz parte desse sistema que é muito bem articulado. Isso aí, vamos ficar atentos, vamos procurar ajudar, né? Assim, se ajudar procurando o quê? O SUS é o mínimo que a gente pode nos salvar, né? Para caso de emergência, o SUS resolve sim. Então, é isso aí. Então, vamos... Tem uma pergunta também interessante. O que é mesmo aneurisma? Boa pergunta. Aneurisma é uma dilatação de um vaso. Então, quando a gente tem um aneurisma, a gente pode ter qualquer vaso sanguíneo do nosso corpo. Então, por exemplo, uma artéria, já que a gente está falando de enxaqueca, vamos pensar numa artéria dentro do cérebro, uma artéria intracraniana. Se a gente tem um aneurisma dessa artéria, significa que ele vai formar como se fosse um saquinho, que ele vai acumular uma quantidade maior de sangue ali naquele local, pode interferir em como ele está ou não levando o sangue para onde ele estava levando, e, novamente, como a gente está falando aqui da cabeça, pode correr o risco de ter o rompimento do aneurisma. Então, Rafa falou ali de pacientes que têm pressão alta, podendo ter o risco de ter um AVC hemorrágico, um derrame, por realmente o vaso não aguentar. Muitas vezes o vaso começa a não aguentar com a formação de um aneurisma. Então, aneurisma é uma formação em vaso sanguíneo que corre o risco de rompimento e de outras complicações associadas também. E qual a complicação que pode dar a pessoa tendo um aneurisma? A complicação principal que a gente tem, que é a nossa maior preocupação, como o João trouxe, a gente está falando de vaso sanguíneo. E quando eu tenho um crescimento, eu vou fazer uma perguntinha para você, senhor. Quando eu tenho uma bola de soprar, uma bexiga, e a gente enche de água, vai chegar uma hora que quando aquela água enche demais, o que é que vai acontecer com a bexiga? Explodir. A mesma coisa é o vaso. Exato. Então, o perigo do aneurisma é a rotura do aneurisma. Porque se a pessoa não sabe que se tem, né, se a pessoa não tem, geralmente é um quadro gravíssimo, uma emergência médica, que é uma ruptura de aneurisma. Que é quando você rompe aquele saco, aquela bolsa que estava crescendo, e aí o sangue vai para a cavidade cerebral. Eu já vi casos assim, as pessoas vão tendo dor de cabeça leve, vão passando, tomando analgésico, tá aliviando. Chega um ponto que dá esse caso aí do aneurisma, né? Que é o perigo. Isso, não é assim, talvez assim, que chega ao ponto de causar o aneurisma, mas pode ser o mecanismo contrário. O aneurisma está ali e ele está causando aquela dor de cabeça. Então ele está pequenininho, ele vai crescendo um pouco mais e não foi feito um diagnóstico. Então, assim, o tratamento para esse aneurisma é reconhecimento precoce. Quanto mais rápido você reconhece, mais rápido você tem a chance de oportunizar um tratamento melhor para aquele paciente. Então, você fazer um clampamento, um clipagem, uma intervenção, tudo isso de forma precoce é o tratamento para essa doença. E tem muito também do achado acidental do aneurisma, né? Então, até para o ouvinte não ficar preocupado achando que qualquer dor de cabeça que ele sentiu significa que ele tem
um aneurisma, esse caso que você falou, Saminha, pode muito bem ser um caso de duas coisas que não são relacionadas. Às vezes o paciente tem ali dor de cabeça, vai tomando analgésico, como a gente falou aqui, não é todo paciente que tem indicação de tomografia, mas às vezes acha que tem, pediu ali para um médico, foi na clínica e fez uma tomografia, encontrou um aneurisma. Não necessariamente é esse aneurisma que está tendo alguma repercussão. Às vezes a pessoa estava tendo um dia estressante, estava com dor de cabeça por causa disso e descobriu um aneurisma. Então é sempre ver caso a caso, ver como que é o quadro daquela pessoa e fazer essa interpretação mais com cautela do exame da imagem. Interessante. Pois é, estamos já finalizando o nosso programa, né? Foi muito bom, foi muito produtivo o nosso programa. Então eu quero... Passou rápido, né, Saminha? Eu tenho percebido isso, eu sempre comento, né? O nosso papo é tão bom aqui que passa num instante, quando a gente vê, já é aqui 5 horas e 54 minutos, né? Pois é. É muito, muito bacana. Então, quando a gente faz assim o assunto que a gente gosta, né? É importante porque o tempo passa num... Tira a dúvida dos ouvintes, dos né? ouvintes, claro. Então é muito bom. Então eu quero agradecer a cada um de você, ouvinte que está aí em casa nos escutando. Toda semana, né, o Dr. Rafael está aqui para falar sobre vários temas sobre a saúde. E o Dr. Rafael sempre traz um aluno do curso da Baiana, né? Isso mesmo. Então, estão sempre aqui toda semana. Então você em casa, escute o nosso programa todas terça-feira, às 17 horas, que o Dr. Rafael está aqui ao vivo no programa Ter Saúde. Então, Dr. Rafael, muito obrigado a você e a João. Obrigado e pode dizer suas palavras finais. Pronto, queria agradecer essa minha oportunidade. Hoje, infelizmente, é meu último dia participando aqui, porque meu estágio, sendo aluno do Dr. Rafael, já vai acabar essa semana. Mas, infelizmente, é meu último dia, mas felizmente, Rafa vai continuar aqui com vocês. Então, para toda a comunidade aí, todos os ouvintes poderem participar desse momento, se informar, trazer informação de qualidade, de ciência sobre ter saúde é muito importante. E continuar defendendo o SUS, como o Dr. Rafael está aqui toda terça-feira fazendo, é muito importante. Então, estou muito feliz de poder ter feito parte disso nessas últimas semanas. Muito obrigado. E fica, né, Selminha, já o convite para que ele possa retornar, né, para participar outras vezes, né? Que der, então, é sempre uma alegria a gente ter aqui essa bancada repleta, né, de pessoas que querem falar o bem, que querem defender o SUS. É isso que a gente precisa fazer aqui nesse nosso programa. Então, 5 horas e 56 minutos, a gente agradece a todos vocês que estiveram conosco, ouvindo aí na sua casa. É muito importante que nossa voz e nossa informação chegue no seu lar, porque você escutando, você passa essa informação para outras pessoas. E nisso vamos fomentando e vamos passando o bom ciclo da boa informação em saúde, da cultura, né, das informações, do combate à desinformação. Então, a gente deseja a todos vocês uma excelente semana e nos vemos na próxima terça-feira no programa Ter Saúde. Um abraço! E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. E se inscreva no meu canal Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!